Fala galera, um salve para você que se liga conosco aqui na Itatiaia hoje, um papo muito legal. Vou apresentar aqui à minha esquerda a Kim, que representa aí o Cruzeiro também, e o Felipe Freitas, treinador do nosso Cruzeirão Cabuloso. Estamos aqui para falar sobre a estreia do Cruzeiro amanhã, neste sábado, né, contra o Grêmio, no Castor Cifuentes. É a estreia do Cruzeiro no Brasileirão Feminino dessa categoria, dessa temporada. Expectativa muito boa e, claro, nada melhor do que a Kim e o Felipe também para falar sobre esse time, como foi o processo até chegar até aqui e também as expectativas para a temporada. Kim, vou começar com você, porque você é aquela que assina as contratações, que fica de olho no mercado. O Cruzeiro fez 12 contratações para essa temporada. Como que foi esse processo de análise de que precisava de um número maior de contratações para esse ano? Houve um aumento de investimento? Como é que foi isso? Conta pra gente. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui na Itatiaia, sempre ligar essa oportunidade de amplificar o futebol feminino. Então, obrigada aí pelo espaço, a gente poder convidar nosso torcedor também para acompanhar o jogo, a transmissão. Eu acho que a resposta específica sobre contratação tem que ser sempre muito dividida, né? Com o trabalho da comissão técnica e também na figura da Bárbara Fonseca, nossa coordenadora técnica administrativa, que está no projeto do Cruzeiro desde 2019. Mas, falando de forma mais ampla, o Cruzeiro tem uma identidade, tem um modelo de jogo. Isso é um direcional muito claro, né, do Ronaldo, de como que a gente quer se comportar independente da categoria, independente se é o profissional masculino, se é a base, se é o profissional feminino. Então, o trabalho da comissão técnica de análise, tanto do elenco que a gente tinha em 2022, mas principalmente o que a gente quer solidificar, foi de realmente mapear o mercado, entender perfil, trabalhar com critérios ali por posição que se adequem a esse estilo de jogo. Então, sempre reforço assim, o quanto o futebol feminino é uma prioridade da gestão da SAF, é um pilar estratégico. E a gente sempre vai querer poder entregar o melhor com a camisa do Cruzeiro para o nosso torcedor, sentir orgulho do que a gente faz em campo. Felipe, a Kim falou aí sobre entender o perfil, de como o Cruzeiro precisava também se reforçar para essa temporada, e ela falou que é um papel muito dividido, né, da diretoria de futebol e da comissão técnica. Qual que é a sua expectativa para esse ano? Com esses 12 reforços, com essas 12 jogadoras que chegaram, qual que é a expectativa para esse ano? Boa tarde a todos. É muito importante o papel que a Itatiaia faz em cada vez mais alimentar o futebol feminino, alimentar os torcedores de informações. Muito obrigado por participar desse momento. A expectativa ela é muito boa, não só pelas 12 que chegam, mas pelas demais que ficaram. Nós fizemos uma análise muito profunda em relação ao mercado, uma análise em relação ao grupo que nós temos, e tentando atender às necessidades que nós precisávamos para o ano passado termos feito uma competição melhor e, em cima disso, fazer alguns ajustes. A partir daí, junto ao perfil Cruzeiro, começamos a mapear no mercado e buscar atletas que nos levem cada vez mais alto para atingir os nossos objetivos. Então, estamos muito satisfeitos com o que temos encontrado até então e vamos apresentar nas competições. Kim, ainda só um pouquinho sobre reforços. O Cruzeiro aí contratou jogadoras que ganharam a Libertadores recentemente. Como que foi esse processo de trazer elas para o Cruzeiro? Foi difícil? Porque também o Palmeiras tem um time muito forte, né? E o Cruzeiro conseguiu tirar atletas do Palmeiras para essa temporada. Como que foi especificamente essa questão? Eu vou ecoar a mensagem do Felipe, no sentido de que as atletas que fazem parte hoje do nosso elenco entenderam qual que é o projeto do Cruzeiro. Então, independente dos reforços que vieram do Palmeiras, que teve um ano muito vitorioso em 2022, a gente está falando especificamente das atacantes Carol Baiana e da Bianca Brasil, de modo geral, as atletas que ficaram, em que o clube também escolheu renovar os contratos, mas essas que chegaram todas entenderam o que o Cruzeiro quer construir. Liderado por essa comissão técnica, que também foi reforçada, que também conta com profissionais multidisciplinares e muito capacitados. Todo mundo comprou junto essa ideia de que o projeto do Cruzeiro, ele realmente quer redefinir o conceito de referência, né, Fê? Eu sempre cito essa frase quase como um mantra diário para a comissão e para as atletas, para a gente ter esse norte e nunca perder qual que é o nosso propósito. Eu acho que nessa pegada que a gente conseguiu trazer nomes que reforçam o nosso elenco, mas eu preciso sempre exaltar, assim, quanto essa estratégia foi muito compartilhada
não só entre comissão técnica enquanto futebol feminino, mas também na figura do Pedro Martins, diretor executivo, o Paulo André, que também contribui muito nesse processo. O que a gente queria construir enquanto perfil? A gente foi muito atrás de atletas jovens com potencial, que pudessem se desenvolver dentro do clube. E o Felipe é esse excelente formador de atletas e também contar com atletas que a gente chama de pilares, de esqueletos, com mais experiência, para a gente ter um bom equilíbrio. E aí, só a título de curiosidade, Fê, a gente está com um elenco aí com 27 atletas, nossa média de idade é de 23, 24 anos. É um elenco jovem, mas muito promissor. Felipe, a Kim me deu alguns ganchos aqui, eu tenho que aproveitar. Ela só rolou a bola pra você bater no gol. Ela falou de Ronaldo, falou de Paulo André, falou de Pedro Martins. Aí já é a integração do clube, principalmente nesse período SAF já. Como que esses representantes, né, as cabeças pensantes do futebol masculino do Cruzeiro ajudam a fazer o futebol feminino do time hoje? As cabeças pensantes do Cruzeiro. Eu acho que assim, começa daí. Não tem essa barreira que norteia o que é masculino e feminino. Então isso é muito bom, porque eles estão pensando em futebol. Essa parte já é um grande diferencial. Tem pequenos ajustes que aconteceram na estrutura do Cruzeiro, e eu sei por conta da história que é contada, mas de divisórias que foram tiradas, de incluir o futebol feminino dentro das tocas. Então, essas cabeças, elas vêm pensando em futebol independente de gênero, então já mostra o quão à frente eles estão dentro de um país que é muito patriarcal, que teve um processo ainda de desenvolvimento ainda para o gênero feminino muito precário, e nós temos acelerado. Além disso, tem sido passado para todos os profissionais da instituição. Então você vê profissionais de outras categorias apoiando e acompanhando o futebol feminino. Você vê treinos que tem atletas, vez ou outra, atletas do masculino, quando em repouso, assistindo. Então isso mostra o quanto o Cruzeiro está dando passo, está em vanguarda mesmo do que pensa de redefinir conceitos. Então, esse processo de construção dentro do Cruzeiro, ele tem sido feito de uma maneira transdisciplinar, vindo lá de cima dos nomes mais altos até os funcionários que têm menos determinância dentro do jogo, mas são extremamente importantes para que a estrutura funcione. Tem sido muito bom e o futebol feminino agradece. Você tocou num ponto aí que eu acho importante a gente destacar também, que é a integração do futebol feminino também dentro da Toca da Raposa, né? E como que é hoje essa relação de vocês com o futebol masculino lá dentro da Toca? O Pesolano conversa com você sobre futebol? Como é que é isso? Já tivemos oportunidade de conversar, assim, inclusive muito inteligente. Nossas agendas batem pouco. Quando bate, sempre há uma possibilidade de uma conversa a outra, e não só Pesolano, isso que é o legal. Ele vai além. Ronaldo, por algumas vezes já conversamos, o próprio Paulo André, por muitas vezes dando alguns suportes. É óbvio que é difícil casar as agendas. Estar inserido dentro desse processo, eu falo, e desde que eu cheguei ao Cruzeiro, eu acho que é um dos maiores diferenciais que nós temos. E eu falo isso porque as demais equipes do Campeonato Brasileiro não tem uma estrutura que coloca o futebol feminino inserido no processo e participante do processo. Algumas vezes você está inserido no espaço, mas não participa do processo. Sabemos que temos muito ainda a evoluir, mas como eu digo sempre, já temos dado passos largos e estamos dando passos largos para que cada vez mais inserido no processo e um desenvolvimento muito maior e mais sólido. Kim, o Felipe acabou de falar sobre essa infraestrutura, sobre o apoio do Cruzeiro como clube mesmo ao futebol feminino. E agora com esse aumento do investimento também, com essa turma que chegou nova, com a SAF, qual que é o objetivo, os objetivos, na verdade? Quais são os objetivos do Cruzeiro neste ano? Eu vou falar primeiro de forma mais ampla. Eu acho que o torcedor vai se lembrar. Houve uma época que o futebol feminino não fazia parte da estrutura do Cruzeiro. Até pagava-se para o futebol feminino não treinar lá. E tudo é uma questão de gestão, a mentalidade da gestão. Então a decisão número 1 foi, vamos incluir as atletas do futebol feminino dentro desse processo, dentro da metodologia do clube. Quando a gente começa esse trabalho, né, na gestão SAF, a gente tem 2 metas muito claras, que é a profissionalização
e a sustentabilidade. Eu sempre falo que profissionalizar o futebol feminino vai muito além do modelo de contrato delas, que tem CLT, tem o direito de imagem, mas a gente precisa pensar nas condições de trabalho, na estrutura, na qualidade dos profissionais. Então tem pequenos detalhes, só para dar exemplo, né, Felipe? Assim, o trabalho que a gente faz, monitoramento de GPS, no trabalho coordenado pelo João Guilherme, que é o nosso coordenador de performance, até mesmo entregar uma chuteira, o material mais básico para o atleta trabalhar, é algo que a gente se preocupa, a suplementação, o olhar da saúde e performance, e a sustentabilidade, ela tem que ser muito maior do que só um desejo financeiro de passar do momento em que o investimento começa também a dar retorno. A gente também quer trabalhar muito esse processo de formação de atletas e solidificar o modelo de jogo. Então, o objetivo esse ano para o Cruzeiro, é claro que a gente tem as nossas metas desportivas dentro de campo, isso é algo que a comissão lidera e trabalha muito com as atletas, mas o projeto realmente é solidificar e saber que cada conquista e cada passo que a gente dá, a gente não quer voltar atrás. E eu diria mais além, assim, e convidando muito torcedor a fazer parte desse processo, a gente quer começar a mudar um pouquinho a cultura do futebol feminino em Minas Gerais. Então, ter a Nação Azul com a gente, apoiando, acompanhando nas redes sociais, conhecendo as atletas, tudo isso vai fazer muita diferença, não só para o futebol feminino mineiro, mas também tudo que a gente deseja de ver aqui no país. Legal demais, Felipe. Eu estou insistindo um pouquinho nessa parte fora do campo, porque um time organizado dentro do campo, isso só reflete lá dentro do gramado se por fora tem todo um staff que está organizado, se tem um clube que dá infraestrutura para essas atletas. E agora, neste sábado, o Cruzeiro estreia contra o Grêmio pelo Brasileirão Feminino, primeira rodada, jogando dentro de casa. Eu queria que você fizesse uma análise do adversário, de como o Cruzeiro se preparou até aqui, como que foi também no Campeonato Mineiro. O Cruzeiro bateu na trave o título, mas assim, o quanto também esses momentos, às vezes perder um título lá na frente, dá uma maturidade a mais para o time. Como que é isso? Excelente pergunta e obrigado por ela. Completo eu 1 ano de Cruzeiro na próxima semana. E ele traz muitos aprendizados junto a isso, quando conversado comigo na minha contratação, a importância de um trabalho de médio e longo prazo. Que o imediatismo não fazia sentido para o Cruzeiro. O Cruzeiro queria alguma coisa mais sólida e que perdurasse. Então, quando fala assim, o bateu na trave, quem acompanhou aquele nosso jogo viu o quanto que nós jogamos bola. Dos primeiros 7 segundos, que foi um lance de gol, até o último minuto do jogo, que é onde a gente faz o gol praticamente, nós lutamos, colocamos um futebol nível Cruzeiro, um futebol de propor o jogo, de jogar com a bola, intenso. Então eu costumo dizer que foram aprendizados e vivências necessárias para solidificar aquilo que o Cruzeiro tem como objetivo de médio e longo prazo, que é deixar o Cruzeiro nos lugares mais altos que ele sempre esteve. Então nossos objetivos, eles estão muito claros em relação à comissão, em relação às atletas. O que a gente tem tentado fazer é entender os degraus. Nós temos agora o Campeonato Brasileiro, inicia o primeiro degrau contra o Grêmio. E essa foi sua pergunta. O Grêmio é um time que ele vem cada vez mais se reforçando, tem várias atletas muito qualificadas, dentre elas atletas de seleção, a própria Lorena, goleira, excelente goleira. Então, ele só vem a enaltecer o trabalho que a gente tem feito. O ano passado, coincidentemente, a primeira rodada foi o próprio Grêmio. E o cenário era outro. Para Cruzeiro, nós estávamos no início de SAF, então se a gente sentar para falar desse processo evolutivo, nós vamos ficar pelo menos uns 3 dias para eu te contar todo esse cenário, e eu garanto que hoje nós estamos muito mais preparados como nós estivemos naquele momento. Certamente o Grêmio tem se preparado, então nós teremos um jogo bem disputado, um jogo muito vistoso e acredito eu que agradável para que todos possam assistir. Venham assistir, cruzeirenses, nos assistam, nos acompanhem, chame os amigos aí, por favor, precisamos da torcida. É isso aí, Kim. O Felipe agora falou sobre o Grêmio também um pouquinho, a preparação para esse jogo. A gente estava até conversando fora do ar que no feminino já está começando a seguir o caminho do masculino também, de não concentrar, de já ter um tempo maior para elas descansarem, ter essa liberdade, as jogadoras terem essa autonomia. Como que foi esse processo dentro do Cruzeiro? Eu acho que é sempre legal destacar, assim, tudo que houver de bom exemplo do futebol masculino, a gente vai querer sempre,
né, olhar de perto, e a gente também vai querer construir o nosso próprio caminho no futebol feminino, entendendo os contextos, o momento. Então eu diria que esse trabalho de pré-temporada, ele foi muito bem planejado, junto de novo pela comissão técnica, na figura da Bárbara, nossa coordenadora, para realmente poder preparar as atletas e colocá-las em condições físicas e também de compreensão dos modelos de jogo que a gente quer aplicar enquanto Cruzeiro. E todo esse trabalho, né, de novo, que houver de bom exemplo, a gente vai querer construir, mas acima de tudo, para que cada atleta que vista a camisa do Cruzeiro tenha consciência do tamanho disso e tenha muita disciplina, muito comprometimento. É isso que a gente mais vai cobrar, para que sempre do outro lado o torcedor olhe para o time, independente da categoria, e fala, puxa, essas pessoas me representam, eles vestem a camisa, eles se entregam. Então essa consciência, e nesse caso aí, especificamente sobre concentração, a gente divide muita responsabilidade. Então vamos medir isso para essa estreia, isso é um fator determinante, mas a gente confia muito no trabalho que tem sido feito e principalmente nesse diálogo com os atletas para elas se prepararem para esse momento. E desculpa, teve uma das suas perguntas que eu não respondi, que é em relação à preparação na pré-temporada, né? Foi uma preparação muito boa no aspecto de planejamento. Nós tivemos a oportunidade de desenvolver nos 4 pilares que nós achamos determinantes: físico, técnico, tático e a parte comportamental, que a gente coloca emocional e psicológica. Conseguimos fazer alguns jogos, treinos, de maneira progressiva e gradativa para sentir que nível nós estivéssemos. E através das nossas ferramentas de análise de desempenho, ferramentas da parte de fisiologia, ver qual o processo que nós estamos para entregar numa primeira partida. Comparando esses números aos números do ano passado, nós trouxemos uma evolução gritante em relação a isso e temos a certeza que estamos no caminho certo. Ainda aquém do que aquilo que a comissão vê pertinente para um desempenho máximo, mas muito além do que nós imaginávamos nesse curto espaço de tempo. Então foi algo bem positivo. Felipe, você falou agora também sobre o adversário, como foi essa preparação do Cruzeiro. Este ano, pelo que a gente tem acompanhado nas redes sociais, o torcedor está até mais empolgado, está com uma expectativa maior. Como que a comissão técnica tem encarado isso, assim? Com muita naturalidade, isso gera um pouco mais de pressão em vocês? Como que é? O que o torcedor do Cruzeiro pode esperar desse time feminino nessa temporada? O torcedor ele pode esperar bastante entrega, como sempre foi, e um futebol da cara do Cruzeiro. Assim, para quem acompanhou do ano passado, da primeira partida do Campeonato Brasileiro à última do Mineiro, entrega um futebol ofensivo, um futebol brigado e tentando fazer com que o Cruzeiro se sentisse feliz, o cruzeirense se sentisse feliz com aquilo que ele estivesse vendo, vai ter. O que muda em relação a essas expectativas? A pressão de ser Cruzeiro, ela existe sempre. Nós estamos falando de um dos maiores clubes do mundo. Então, isso daí é gostoso de ver. Eu gosto de pressão, eu acho que é bem pertinente. Paralelo a essa pressão, nós temos toda a tranquilidade e o apoio da diretoria que fala que assim, nossos caminhos estão muito sólidos em relação a onde a gente quer chegar e não são mini resultados ou algumas ações que vão nos tirar do caminho. Isso dá tranquilidade para a gente seguir em frente, trabalhando, acreditando naquilo que a gente tem como norte e seguindo. Eu creio que o torcedor, dentre todos esses aspectos, ele pode tentar procurar um jogo que seja ousado. O que eu tenho colocado para as atletas é cada vez mais coragem e ousadia para jogar. Então eu gostaria que o torcedor até buscasse muito disso, porque é algo que a gente tem buscado diariamente. Kim, o Felipe falou agora sobre essa ousadia, sobre essa coragem. Quais são os desafios do Cruzeiro a médio e longo prazo? Daqui 5 anos, como que você espera que o Cruzeiro esteja na categoria? Como que é isso? Eu acho que o maior desafio, e aí falando do futebol feminino de forma geral, são justamente essas percepções da sociedade sobre o futebol feminino. Porque essa mesma coragem e ousadia que a gente vê dentro de campo é o que a gente tenta aplicar na gestão. E isso também muito atrelado a uma responsabilidade financeira, a uma gestão transparente, a diálogo, a um trabalho ético. Então, se a gente precisar liderar pelo exemplo, mas tendo a certeza de que a gente não está gastando a nossa energia só na temporada 2023, que a gente realmente planeja o futebol feminino do Cruzeiro, mas o Cruzeiro como um todo, já com a cabeça em 2024, em 2027, quando completar mais um ciclo de Copa
do Mundo feminina. 2030 como um primeiro checkpoint, vamos chamar 2030 de curto prazo, na verdade. Então acho que o grande desafio é esse, a gente ter certeza de qual que é o nosso norte estratégico e que a gente não vai abrir mão desses pilares que fazem essa construção do Cruzeiro. Então isso dá muita tranquilidade, a mesma que a comissão técnica tem para desenvolver o trabalho dela. Eu sinto que é o que toda a diretoria tem, independente se está na figura aqui do futebol feminino, da base, do futebol masculino. Então todo mundo tem muita clareza de onde o Cruzeiro quer chegar e a gente não vai abrir mão dessa coragem, dessa ousadia. Aqui, primeiro, eu quero agradecer a vocês pela participação, pelo Cruzeiro ter aceitado o convite, que eu acho que é muito importante hoje para o torcedor do Cruzeiro entender também esse lado do futebol feminino, de como o Cruzeiro está se preparando, está se estruturando para isso. E eu acho que quanto mais o torcedor tem essa percepção de como o processo vem sendo feito, mais ele tem chance de apoiar, de ir ao estádio, de comentar sobre as jogadoras que estão sendo contratadas, de entender como macro, né? Como o processo vem sendo feito. Então eu acho que o Cruzeiro está de parabéns pelo trabalho que ele vem fazendo. Mas antes de passar a palavra para vocês, eu queria que vocês chamassem torcedor para comparecer no Castor Cifuentes para essa estreia do Campeonato Brasileiro, que eu acho que é muito justo. Vai lá, Felipe. Poxa, é até emocionante falar disso. Eu me apaixonei pela torcida cruzeirense no primeiro jogo que eu assisto do futebol masculino na torcida, em vários aspectos, deixo isso muito claro em rede social até. Tem momentos da torcida que eles nos arrepiam dentro de campo. E nós gostaríamos muito que isso acontecesse com mais frequência e com mais volume. Então você torcedor, você torcedora, vá no estádio. Eu sei que às vezes, por você não ter o hábito, ou tem alguns paradigmas que vocês ouvem, poxa, o futebol feminino ele é feio, ele é mais lento. Não, a gente promete que tem trabalhado muito para você sentir orgulho do Cruzeiro. Então eu quero te chamar para ir nesse sábado assistir o jogo para sentir orgulho do Cruzeiro, porque entrega, dedicação, essa ousadia e essa coragem não vai faltar. Conto com vocês. Kim, para o torcedor que quiser comparecer ao estádio, como que faz? Quanto que tá o ingresso? Como que tá isso? Então, passar o recado aí para a Nação Azul, neste sábado, dia 25, às 19 horas, no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima. Faça a retirada do ingresso, a partir de 18 horas o portão está aberto, a partir das 17 você já pode retirar o seu ingresso. Acompanhe sempre o futebol feminino nas redes @CruzeiroFem, lá a gente posta toda a programação, realmente o engajamento de vocês é muito importante, a presença no estádio também, sempre podendo demonstrar esse estilo de jogo do Cruzeiro, muito aguerrido, e acompanhe também todas essas transmissões que vão acontecer, é um ano muito especial para o futebol feminino, e a gente conta muito com esse crescimento aos pouquinhos, mas tendo a certeza de cada passinho que a gente dá, a gente não volta atrás. Legal demais, quero mais uma vez agradecer a participação da Kim, do Felipe também. E torcedor do Cruzeiro agora já sabe como fazer, como comprar o seu ingresso, como retirar, que horas que vai ser, não tem desculpa não. Amanhã, Cruzeiro e Grêmio, estreia do Campeonato Brasileiro Feminino e com certeza vai ser um jogão. Torcedor que comparecer lá em Nova Lima vai curtir bastante esse evento. No sabadão, tranquilo, final de semana, não perde tempo não, vai lá. Mais uma vez, obrigado aí pela participação de todo mundo, pela nossa audiência também. Se liga sempre aqui na Itatiaia. Um abraço, turma!